Muito bem, pessoal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar de todos os erros que eu já cometi empreendendo. Hoje eu tenho duas empresas, né? Mas vocês vão ver ali que eu já tive diversas tentativas de empreendimento e muitas delas deram errado por conta desses erros que que eu vou comentar aqui. E isso aqui, cara, poxa, para você que tem um negócio, presta atenção nesse vídeo porque essa aqui, ó, esse vídeo aqui vai te poupar talvez alguns milhares de reais, se não mais, tá? Que você poderia perder cometendo esses erros e vai te poupar muito tempo de aprendizado, tá? Porque eu vou te entregar mastigado o erro que eu cometi. E eu tive que cometer esse erro, mas você não precisa necessariamente cometer, tá bom? Porque você está me ouvindo aqui, você pode aprender com os meus erros. Então vamos lá. Primeiro, eu vou dar o contexto aqui para vocês. Eu já tive 5 tentativas de empreender. Na verdade, eu tive muito mais que isso, mas assim, aquelas tentativas que de fato viraram uma empresa, que não morreram antes de às vezes ter até um CNPJ ali, foram 5, tá? Dessas 5, 3 deram errado, tá? Justamente por conta desses erros que eu vou comentar aqui. Ah, São diversos erros. Eu vou tentar contextualizar para vocês em qual empresa minha que isso aconteceu, o que eu tentei fazer na época, né? Mas o legal, como a gente fala em todos os vídeos aqui do nosso canal, porque o nosso objetivo é ajudar o empreendedor a, enfim, gerenciar melhor e fazer crescer o negócio dele, você tem que entender o conceito por trás desses erros e não exatamente o erro que eu cometi. Por quê? Porque você pode cometer o mesmo erro, só que de um jeito diferente. Mas o conceito que está por trás desse erro é que é importante você pegar. Então vamos lá. Primeiro erro que eu cometi na primeira empresa que eu tive, que foi uma gráfica lá na cidade de Salvador, no estado da Bahia, chamava Inovar e Comunicação Visual. Eu era muito menino quando eu tive essa gráfica lá, né? Foi onde eu cometi a maioria dos erros que estão aqui, tá? Depois eu tive outros erros também, mas em menor quantidade. Então, o primeiro erro é o erro do oversize, né? Oversize, para quem não está acostumado com o termo aí, é um tamanho acima da média, né? Então, você ter uma empresa que tem uma estrutura maior do que ela consegue suportar. Esse foi o erro que eu cometi lá na gráfica, um dos, né? Vão ter outros aqui. Mas o que é esse erro? É o seguinte: lá na minha gráfica, ela não tinha faturamento suficiente para pagar um aluguel de R$ 3.000 que eu pagava, por exemplo, tá? E a gráfica lá, ela faturava, assim, no mês que dava mais faturamento era R$ 30.000, tá? Então, é, ela não tinha faturamento suficiente para pagar um aluguel de 3.000, para ter 5 funcionários contratados, tá? Então eu tinha 5 funcionários na época, depois caiu para 4, mas ainda assim era muito. E eu tinha 3 máquinas de impressão e eu pagava algumas parcelas lá, pagava parcelado para o fornecedor meu lá, né? E aí, qual que era o problema? Não tinha faturamento na minha empresa suficiente para manter tudo isso. Eu tinha uma empresa de um tamanho maior do que o faturamento dela conseguia pagar. E eu não me toquei disso. Essa empresa fechou muito por conta desse erro também e de outros que eu vou comentar. Então, presta atenção na sua empresa se você não está pagando um aluguel maior do que você consegue suportar, se você não está com mais funcionário do que você realmente poderia ter para manter sua margem de lucro, tá? Porque esse erro aqui é muito comum. Muitos empreendedores no Brasil começam, às vezes, sua primeira empresa já alugando um lugar com 2.000, R$ 3.000 de aluguel, né, já contratando gente, e ele não sabe quanto que essa empresa vai ter de faturamento. Então, a melhor coisa é você ir crescendo passo a passo, para você não cometer o erro do oversize, tá? Vitor, tem como fazer o oversize sem ser um erro? Tem, se você tiver bastante dinheiro no caixa da empresa. Por exemplo, as minhas empresas agora, elas operam em oversize, né? Uma das minhas empresas opera em oversize, que é o seguinte: eu tenho um faturamento, só que eu contrato mais gente porque eu estou crescendo rápido. E eu não tenho faturamento para ficar contratando tão rápido. Só que à medida que eu contrato, eu já consigo vender e captar mais clientes. E essa venda já paga a conta da contratação que eu fiz. Então, só que isso aqui agora eu estou planejado, né? Eu fiz isso de forma planejada agora.
Então eu estou crescendo, eu estou contratando mais do que eu teoricamente poderia, só que eu tenho uma capacidade de venda muito grande para poder suprir essa necessidade no próximo mês já, né? E aí eu opero em oversize, só que de um jeito planejado. Lá na gráfica eu fiz isso sem saber e estava errado, porque eu não tinha dinheiro. Hoje na minha empresa, se alguma coisa der errado, eu tenho dinheiro para pagar todo mundo, né? Mas lá na época eu não tinha, então eu estava correndo um risco muito grande de ter essa operação maior do que eu podia pagar. Segundo erro, que foi lá na gráfica também, falta de caixa. O que é a falta de caixa? Todo o dinheiro que entrava na empresa, todo o dinheiro que sobrava, né, do lucro ali, paguei todo mundo e tal, sobrou um valor. E isso quando eu não tirava o dinheiro sem nem ter sobrado, tá? Então todo o dinheiro que entrava ali, eu tirava para uso pessoal, porque eu tinha que pagar minhas contas e tal. E eu não era nem muito dinheiro, não, porque não dava muito lucro. Só que eu precisava tirar tudo para pagar minhas contas. Por quê? Porque eu já não tinha uma empresa balanceada, então o que sobrava eu tinha que arrancar e não sobrava nada para a empresa, né? E aí o que acontece quando você não tem caixa? Você fica exposto ao risco. Então a minha empresa, ela rodava normal, pagava as contas, tal, eu tirava o dinheiro para mim, pagava as contas, eu tirava o dinheiro para mim. Até que um dia teve um problema que todo mundo sabe aí, um problema de saúde mundial, todo mundo ficou em casa, né? E esse problema fez com que eu precisasse sustentar a minha empresa sem ela vender. E aí o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro no caixa. Essa empresa aqui quebrou por conta de fluxo de caixa também, tá? Se eu tivesse uma empresa mais organizada aqui, ó, de menor tamanho, talvez eu teria dinheiro guardado, eu teria mais lucro, teria conseguido guardar dinheiro, né? Mas o meu erro aqui era tirar todo o dinheiro também para minhas despesas pessoais, não conseguindo deixar um caixa dentro da empresa. Além disso, eu iniciei essa empresa sem nada, né? Sem nenhum dinheiro. Então eu comecei sem ter nenhum dinheiro guardado ali para qualquer eventual imprevisto que ocorresse. E eu não recomendo isso. Se você vai começar uma empresa, guarda pelo menos alguns R$ 1.000 ali, né? Alguns milhares de reais para você conseguir ter um caixinha ali. Ah, Vitor, mas cara, não vai ter como, eu tenho que meter a cara, eu tenho que empreender. Beleza. Eu entendo, eu também tive que começar a empresa sem ter dinheiro. Depois dessa empresa aqui, eu ainda comecei outra sem ter dinheiro também. Só que é um risco, cara. Você está correndo um risco grande. Se você começa sem ter dinheiro, você tem que ter uma empresa muito bem organizada para você conseguir guardar dinheiro proveniente do lucro dessa empresa, né? Então, essa falta de caixa aqui também foi um erro que eu cometi. Se você não sabe o que é caixa e fluxo de caixa, vai assistir as aulas aqui do canal, porque você vai ver aí aulas de gerenciamento financeiro onde eu explico isso, tá? Tem até um vídeo, né, que eu falo sobre como gerenciar o financeiro da sua empresa. Eu vou tentar deixar no card aqui em cima. Bom, o terceiro erro que eu cometi é ser acomodado. Isso aqui também eu cometi lá na gráfica, tá? Então, o que é ser acomodado? Eu não desenvolvi nenhuma estratégia para crescer a minha base de clientes ou aumentar o lucro da empresa. Ou seja, eu só ia vivendo ali com as pessoas que vinham e compravam as coisas na gráfica, os clientes que entravam em contato para fazer o orçamento, só que eu não desenvolvia nada, eu não investia em nada que trouxesse mais clientes. E eu achava que aquilo ali ia crescendo por conta própria, né? E de fato, existe um crescimento na base do boca a boca ali que a gente fala, né? Só que esse crescimento é muito lento. Eu precisava crescer mais, só que eu era acomodado. Eu não queria, ou eu nem sabia como criar estratégias para a empresa crescer ali na época e aumentar a base de clientes, ou então para eu melhorar o meu lucro. Se eu organizasse melhor a empresa lá, provavelmente eu teria um lucro melhor, né? Se eu não cometesse o primeiro erro do oversize ali. Bom, então esse aqui também é um erro, né? Muito empreendedor, ele tem um negócio dele, o negócio dá um bom lucro, ele consegue viver bem e aí ele se acomoda. E aí, meu amigo, empresa que não está crescendo, grava essa frase aqui, ó. Empresa que não está crescendo está quebrando, tá? Quando uma empresa para de crescer, ela vai manter um platô ali por um tempo, pode ser até por vários anos, tá? Só que depois ela vai começar a decair, 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 né? Então, a empresa que não está em constante crescimento, desenvolvendo novas formas de receita, enfim,
né? Poxa, Vitor, mas eu já atingi tudo que dava na minha empresa. Tá bom, cria um novo braço, cria um novo produto, cria um novo segmento dentro da sua empresa para você continuar crescendo. Por quê? Porque a empresa que não está crescendo provavelmente está morrendo, né? Está se expondo ao risco da ruína ali. Então nunca fique acomodado, cara. Sempre continue crescendo, continue crescendo. É claro que nem sempre dá para crescer na mesma velocidade do que no começo. Quando a empresa é pequena, a gente consegue crescer muito. Quando ela vai ficando maior, a gente tem mais dificuldade para crescer, né? Mas sempre cresça, mesmo que for pouco. Outro erro que eu já cometi, falta de demanda. E esse aqui não foi na gráfica, foi numa empresa. Depois de já ter fechado a gráfica, tive que voltar para o Paraná, que é o meu estado natal, né? Onde eu nasci. E aí eu precisava arrumar um jeito de ganhar dinheiro, eu comecei a fazer um delivery, né? Esse delivery era delivery de tapioca na época, né? Porque eu precisava de arrumar o dinheiro de algum jeito, né? Então era o delivery de tapioca. Quando eu comecei a fazer o delivery de tapioca, eu não chequei se na minha região, que era no Paraná, as pessoas queriam de fato, teria público suficiente para comprar tapioca. Tudo bem que a minha tapioca era bem diferente da de lá de Salvador. Era recheada, era quase um lanche, cara, e era muito gostoso mesmo. Só que as pessoas não estavam acostumadas com o nome tapioca. As pessoas não comem todo dia. E aí, várias pessoas compravam porque era uma novidade e tal, elas gostavam, continuavam comprando. Só que a minha cidade é uma cidade de pequeno porte. Não tinha público suficiente para comprar um produto tão diferente quanto esse que eu estava oferecendo. Se eu tivesse numa cidade de grande porte, teria, tá? Só que na minha cidade não tinha gente suficiente. E aí o faturamento ficou baixo, eu não consegui contratar nenhum funcionário. E essa empresa aqui eu não quebrei porque eu já tinha estudado organização financeira e tal. Então eu tinha caixa, eu não estava acomodado, eu não cometi o erro do oversize. Só que qual que era o problema? Essa empresa nunca atingia o lucro suficiente para eu conseguir fazer ela crescer. Então essa empresa aqui, na verdade, eu fechei ela por falta de demanda. Eu deliberadamente decidi parar, tá? E aí o erro aqui foi não checar a demanda existente pelo meu serviço ou se eu teria condições de criar desejo para as pessoas comprarem isso, né? Eu até consegui numa certa escala, né? Esse delivery aqui vendeu uns 15 mil reais por mês, mas isso não era suficiente para botar funcionário para eu não precisar trabalhar, né? Então eu vi que isso aqui não funcionaria no longo prazo e fechei. Um outro erro, opa, eu dupliquei aqui a falta de demanda, né? Mas o último erro aqui, né, que eu cometi foi uma empresa de celular, de venda de celular que eu criei, né? E aqui, pessoal, eu vou fazer um parênteses para o seguinte, né? Você que está vendo esse vídeo aqui, cara, a melhor forma de você não cometer essas coisas, claro, é aprendendo aqui com a gente, mas também é você ter contato com outros empreendedores, tá? Eu vou falar para você que aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso projeto Sociedade de Valor, tá? O que é esse projeto? Lá nesse projeto você vai ter acesso direto a mim, tá? Por meio dos grupos de WhatsApp. Você pode tirar as dúvidas sobre o seu negócio, eu respondo todo mundo em áudio, quase todo dia lá nos grupos. Você vai ter contato com outros empreendedores também ao longo do tempo aí nesse projeto. E a gente tem encontros semanais com aulas específicas sobre determinados assuntos que o pessoal está em dúvida no grupo. Então, cara, se você tiver interesse, tiver um negócio, clica aí. O valor não é exorbitante, tá? E você consegue ter contato com pessoas que já passaram por esses problemas aqui. Bom, vamos lá para o último erro, então. O último erro foi no negócio de celular, que eu tentei vender celular, né? E qual que era o erro? Eu encontrei fornecedores ruins. Na verdade, eu entrei no mercado que eu não sabia que era, inclusive, um mercado amador, vou dizer assim, né? Eu comecei a tentar vender celular ali, só que os fornecedores que eu achei, depois que eu fiz a primeira compra, eu descobri que eles não emitiam nota fiscal, né? A procedência desses aparelhos não poderia ser checada, porque, obviamente, se não tem nota fiscal de saída, eu não sei de onde esses aparelhos vieram, e eles demoravam muito para entregar. Então eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Qual foi o meu erro? Eu não estudei o mercado antes de ver quem eram as pessoas que estavam por trás,
quais eram os fornecedores, da onde vinham os produtos. No momento que eu notei isso aqui, eu encerrei essa empresa. Por quê? Fornecedor ruim, né? Não tinha base aqui para sustentar negócio, né? Procedência duvidosa, eu não sabia de onde vinha, não tinha nota fiscal, eu não tinha comprovação nenhuma, né? E aí, poxa, eu não ia conseguir emitir nota também. Resumo, eu comprei 2 celulares lá para começar o negócio, eu acabei usando, né, para minha família mesmo o celular, porque, enfim, né, eu já notei que não, isso aqui não funcionaria. Então, sempre que você for criar um negócio também, ou se você já tem um negócio, explore, cara, explore o seu mercado antes. Veja quem são os fornecedores, quem são os concorrentes, o que o pessoal está fazendo, né? Como que está fazendo. Por exemplo, tem mercado que todo mundo só nega imposto, cara. Bicho, nem entra nesse mercado porque você não vai conseguir competir com esses caras se você jogar o jogo certo. E você tem que jogar o jogo certo para crescer, tá? Empresa grande, gente, empresa de grande porte, não dá nó no governo, não, tá? O governo vai te pegar se você tá fazendo alguma coisa errada ali. Então, assim, ande certo. E se o seu nicho tá fazendo maracutaia para poder ter lucro, muda de nicho, cara. Fecha a empresa e abre outro negócio, né? Bota a cabeça no travesseiro tranquilo, né? Dorme tranquilo de noite, cara. Isso aí não tem preço, não. É 1 milhão a mais, 1 milhão a menos. Sinceramente, cara, 1 milhão não vai mudar a sua vida. Muda de negócio, vai para outra coisa, né? Mesmo que dê menos dinheiro, cara. Dorme tranquilo, né? Dorme tranquilo. Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para os empreendedores, para você que tem empresa, cara, faça de tudo para dormir em paz, né? Se você resume, ó, o resumo de todos esses erros que eu comentei aqui, por que que eu não faria nenhuma dessas coisas de novo? Porque isso aqui roubou minha paz durante muito tempo, cara, né? Essa gráfica aqui, cara, custou o meu emocional, tá? Custou o meu emocional e agora que eu tô conseguindo ficar melhor, assim, né? Porque eu me recuperei, hoje eu tenho 2 empresas que, poxa, dão um lucro massa, estão crescendo pra caramba, né? Comecei a ensinar o pessoal aqui no YouTube também, enfim, tô realizado agora, mas, bicho, eu posso dizer pra você que foi 2 para 3 anos da minha vida aqui perdidos não, né? Mas prejudicados no quesito emocional, tá? Se você acha que você é o bichão, que você vai ficar bem quando sua empresa fechar, bicho, assim, você pode até ser, mas tem 90% de chance de você ser um ser humano comum, mesmo você sendo homem, cara. Né? Eu sei que a maioria do público que assiste a gente aqui é masculino. Cara, você vai ser afetado se você cometer esses erros, e não é só financeiramente, você vai ser afetado aqui, ó. E tem uma chance, inclusive, de você não conseguir recuperar essa afetação que vai ocorrer. Então, assim, não cometa esses erros, cara. Né? Aprende com o que eu te disse aqui, porque você vai poupar você, né? Você vai poupar o seu financeiro, sim. Você vai poupar você, a sua saúde mental, sua saúde física. Você vai poupar os seus familiares. Não pense que quando eu fechei essa empresa, fui só eu que fui afetado, tá? Meu pai estava junto nessa gráfica, né? Ele pediu demissão do emprego dele para ir lá empreender comigo nessa gráfica aqui. Cara, todo mundo se ferrou aqui, tá? Meu pai, minha mãe, minha irmã, na época eu era muito novo, né? Todo mundo pagou essa conta, bicho. Não é você só que paga a conta. Então, seja responsável, aprenda, cara. Aprenda, invista em conhecimento, né? Acabei de dizer para você, você não precisa gastar milhões para ter esse conhecimento. Tem o Sociedade de Valor aí que é acessível, cara. Todo mundo consegue participar ali, né? Que tem um negócio. E, poxa, você já vai estar diversos passos na frente de quem não tem esses conhecimentos aqui, tá? Pessoal, um abraço. Boa sorte para vocês no empreendimento. Boa sorte não, porque eu não acredito em sorte, né? Costumo dizer que sorte é só uma possibilidade que não estava prevista. Mas que Deus abençoe vocês aí no empreendimento de vocês, que vocês consigam prosperar, se a intenção do coração de vocês for boa em usar esse dinheiro que vai vir do lucro dessa empresa, tá bom? Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.